Olá, eu sou Ilusca Cruz, corretora licenciada no estado da Flórida, e continuamos o nosso bate-papo com o Dr. Walter Santos, renomado advogado de imigração aqui em Orlando. E nós fizemos já um vídeo anterior e falamos de forma geral sobre os tipos de vistos para você brasileiro imigrar para os Estados Unidos. E hoje nós vamos falar mais a fundo sobre alguns vistos, em especial o que o Dr. Walter acha sobre 2020. Dr. Walter, 2020, qual a sua visão? Quais são os vistos que talvez tenham uma maior facilidade para aceitação para o nosso cliente brasileiro? Olha, Ilusca, a lei não vai alterar em 2020, mas a aplicação da lei atual vai alterar em muitos aspectos. Eu vou fazer algumas previsões, elas são de responsabilidade minha, tá? Olha só. O visto EB2, por exemplo, que popularizou bastante na comunidade brasileira, na minha opinião, ele vai ser depurado nesse ano de 2020. Existe já um movimento forte dentro das autoridades governamentais porque houve um abuso quanto à aplicação dessa modalidade de visto. Então, ele vai ser depurado. E licença, o EB2 é o visto de habilidades especiais? E habilidades excepcionais, chama. Certo. Então, muitas pessoas estão aplicando ou aplicaram para esse visto sem preencher os requisitos legais para ele. Não estou dizendo que ninguém preenche, ao contrário, muita gente preenche. Mas o fato de pessoas não qualificadas terem aplicado para esse visto acabou contaminando como um todo. Então, ele de fato vai ser depurado e já está acontecendo, tá? Vai ser uma tendência nesse ano de 2020. O visto EB5, que é o visto de criação de empregos por investimento, praticamente desapareceu. Porque o aumento de valores de 500 mil dólares para 900 mil dólares tornou inviável para muitos investidores. Então, houve uma depuração natural até financeira pela possibilidade das pessoas fazerem ou não essa modalidade de visto. Para você ter uma ideia, Ilusca, alguns escritórios de advocacia de imigração faziam apenas processos de EB5. Até há 2 anos atrás eu cheguei a ser convidado a ser advogado exclusivo de um centro regional e eu declinei. Porque eu imaginei, bom, hoje o sistema funciona dessa forma, mas e daqui a um tempo, quando se extinguirem a categoria, porque já existia um sentimento forte do Senado, de alguns senadores, de acabar com a categoria porque não acreditavam que estava cumprindo o objetivo desejado. Todos aqueles critérios, sim. Exato. Então, o que aconteceu? Hoje não acabou a categoria, existe mercado para ela, mas aumentaram o valor, quase que dobrou, então diminuiu bastante a procura. Você vê escritórios hoje que estão às moscas ou que de repente já estão anunciando outros tipos de trabalho na órbita imigratória que não tem nada a ver com a EB5. Esse é o problema, porque você cria uma certa expertise, uma prática num determinado tipo de visto e agora você não tem aplicação. Então, quanto mais amplo for o conhecimento do profissional da lei imigratória, melhor o exercício da profissão no dia a dia. Claro. E em relação, então, ao visto E2, que é aquele visto que o brasileiro que tiver uma dupla cidadania, correto? Pode investir aqui com um valor bem mais abaixo do que o EB5. Sem dúvida. O E2 é decorrente de tratado internacional, como a gente mencionou anteriormente no outro vídeo. Ele é decorrente de tratado internacional, onde alguns países assinaram tratados com os Estados Unidos, né, de comércio internacional entre os países ou de investimento do cidadão de cada país no outro país. Então, o cidadão italiano pode investir nos Estados Unidos. Não houve mudança nessa lei. O que houve é uma maior rigidez na aplicação da lei. Então, os consulados, que são os órgãos que emitem esses vistos E2, eles estão mais criteriosos com a documentação. Querem saber de fato se o investidor possuía a titularidade do dinheiro, se ele pode comprovar a origem do dinheiro e se o dinheiro de fato foi empregado numa empreitada aqui nos Estados Unidos que vá caracterizar como substancial, que vai fazer a coisa certa, que vai gerar empregos, que vai produzir lucros. Então, por exemplo, me corrija se eu estiver errada, então o investidor pode criar uma empresa, criar um negócio, como também ele já pode comprar alguma coisa existente, que já tem aquele histórico, e aí o senhor já vai poder falar com mais propriedade, que assim é mais fácil para a aceitação desse visto. Exato, são essas duas formas. Você colocou muito bem. Você pode criar um negócio do zero. Vou te dar um exemplo. Eu vou criar uma pizzaria. Vou montar uma pizzaria, mesas, cadeiras, forno, matéria-prima, tudo. E vou colocar para o consulado que eu fiz esse investimento e quero o visto para tocar minha pizzaria. Ou eu posso comprar uma que já exista.
Quando eu compro já que tem os impostos de rendas mostrando eu já tenho imposto sucesso. de renda mostrando, olha, ela existe há X anos, ela tem Y empregados na empresa, ela tem essa projeção de rendimento futuro, porque ela já tem esse rendimento passado, tem anúncios feitos. Então, o negócio que já existe, ele é mais palpável, ele é factível, ele tem histórico. O negócio novo, ele é uma projeção, tem que acreditar. Mas ainda assim, existem determinados investidores que eles estão trazendo um produto próprio ou uma expertise própria do que vem fazer aqui, que às vezes você não encontra um negócio para comprar. Certo. Então você requer a montagem de um novo negócio. Entendi. Mas de fato, existem essas duas possibilidades e operacionalmente, na prática, comprar um negócio que já exista é muito mais vantajoso para convencer o oficial consular de que o visto deve ser emitido. Doutor Walter, então para 2020, o que mais mudou? Várias coisas, Iluscas. Olha só, para te dar um exemplo, o governo atual está proibindo a emissão de visto de turista para mulheres que queiram vir para cá para ter filhos. Isso era chamado o turismo de nascimento americano, né? E eles querem acabar com isso, efetivamente já entrou em vigor. Então o oficial consular está sendo muito mais rigoroso na concessão de visto para essa finalidade. E quando chega a pessoa grávida aqui também, a mulher grávida aqui no aeroporto, também pode se preparar porque vai encontrar mais problema. Outra coisa significativa que mudou é que residentes permanentes que não cumprirem a lei, declarando o imposto devido da renda que eles têm, se eles não mostrarem que eles são autossuficientes na sua manutenção aqui no país, o governo vai começar a colocá-los em deportação, dizendo que eles são o chamado public charge, o ônus público. Quer dizer, eles imigraram para cá, mas eles representam o ônus para o governo. E a lei imigratória proíbe que o imigrante represente um ônus financeiro para o governo. O imigrante tem que provar que ele tem condição de se manter ou que alguém está mantendo ele aqui. Então isso também vai entrar em vigor forte esse ano e você vai começar a ouvir histórias de pessoas que têm green card, que estão legais, mas que vão ser colocadas em processo de deportação. Outra coisa que está mudando ainda em andamento nas autoridades americanas é que as concessões de vistos e a checagem de documentação está sendo muito mais rigorosa. Há uma convergência de banco de dados, o governo americano é dividido em funções e agora o órgão A está examinando as informações que ele obtém do órgão B, C, D e por aí em diante. Então as pessoas deixam rastros e a história tem que bater, tem que ser verdadeira, porque se alguém mentir em aplicações ou aplicar para benefícios a quem não tem direito, ou mentir que é americano para receber um benefício quando não é, isso vai acarretar em sérias consequências para o estrangeiro que vem para cá. Doutor Walter, então, infelizmente, nem todo estrangeiro vai se qualificar para algum visto, correto? Correto, Ilusca, essa é uma realidade. Existe uma grande gama de vistos imigrantes ou não imigrantes, mas nem sempre as pessoas qualificam. E é importante que elas saibam isso. Não existe saída milagrosa ou jeitinho para a pessoa entrar aqui. Existem determinados vistos e se a pessoa qualifica, pode ser feito um processo imigratório para isso. Se a pessoa não qualifica hoje, ela tem que entender isso. E talvez ela qualifique amanhã e possa vir amanhã, mas hoje é importante ela saber que se ela não qualifica, ela não pode tentar esse tipo de modalidade, porque se for feito algum processo fraudulento nessa busca para vir aos Estados Unidos, a pessoa pode se colocar numa situação muito pior da que ela já está, inclusive sendo proibida de retornar para cá pelo resto da vida. Então é importante que o estrangeiro tenha essa consciência, explorar a possibilidade de vir, se ele se encaixar, ou trabalhar para que no futuro possa se encaixar em alguma modalidade, mas que se ele não tiver como se qualificar para o visto, que ele entenda que no momento ele não tem como se qualificar para o visto. Dr. Walter, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pelas suas explicações. Os seus dados estão aqui embaixo para os nossos clientes entrarem em contato direto com vocês. Eu agradeço, Ilusca, é um grande prazer, eu me sinto honrado de estar aqui com você, respeito muito você, tenho grande admiração pelo seu trabalho, pelo seu canal, pelo seu Instagram. E acho muito bacana a gente trabalhar junto para esclarecer isso para a população predominantemente brasileira que nos segue por aí. Para mais informações sobre o mercado imobiliário aqui de Orlando, assista nossos outros vídeos e nos vemos na próxima semana.